Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo falaremos daqueles que eram a principal composição das tropas dos dois Senhores do Escuro, já que tanto Morgoth quanto Sauron dependiam grandemente da mão de obra militar dos orcs, que era massiva. Vamos ver como funciona a hierarquia entre os orcs, o que o professor Tolkien tem a dizer sobre a natureza deles, bem como outras coisas menos exploradas, como o comportamento interno deles. Vamos lá! A hierarquia entre os orcs. O sistema hierárquico dos orcs é basicamente o da selva. O mais forte sobrevive à custa dos mais fracos. Não que eles tenham escolhido viver este tipo de vida, mas é o único tipo de vida que eles conhecem. Para eles, toda e qualquer disputa é resolvida na base da força, sem contar que é da própria natureza deles a violência. Então, sempre que lemos os livros, e acredito que isso fica evidente nos filmes também, o trabalho e a diversão dos orcs acabam se confundindo. Quer dizer, o trabalho deles é literalmente lutar em batalhas sangrentas. Porém, aquilo que eles mais gostam de fazer é estripar. Os orcs do universo Tolkien são os piores tipos possíveis. Porque assim, os orcs do universo de World of Warcraft ou do universo de The Elder Scrolls, por exemplo, possuem um tipo minimamente civilizado de tribo. E muito embora o tipo de sociedade que os orcs daqueles universos tenham seja bem longe do tipo civilizado, já que ainda existem bastante regras bem selvagens, eles pelo menos não comem uns aos outros, no sentido literal da palavra. Pelo menos, a maioria deles não possui esse tipo de comportamento. Já no universo Tolkien, sim. Esse tipo de hábito é comum. Inclusive, no segundo filme é demonstrado isso. Looks like meat's back on the menu, boys. A respeito desse assunto, vejam o que o professor diz no livro O Hobbit. Pois os orcs comem cavalos, pôneis e burros, e outras coisas muito mais terríveis, e estão sempre famintos. Entretanto, apesar da selvageria do sistema de convivência dos orcs do universo Tolkien, do ponto de vista de Morgoth e de Sauron, era bem vantajoso para eles. Porque, percebam, os hábitos violentos dos orcs mantinham somente vivos os mais fortes. Aqueles que eram descartados simplesmente não eram fortes o suficiente para ser utilizados por eles e mesmo na morte ainda teriam utilidade, que seria alimentar os demais. Além disso, com isso em mente, os orcs não poderiam se descuidar e se tornar preguiçosos e acomodados, pois a qualquer momento uma intriga poderia surgir, e ele sabia que seria resolvido na base da violência. Já os capitães orcs eram escolhidos dentre aqueles que tinham mais mortes na conta, já que isso demonstrava habilidade em batalha e fazia com que os demais demonstrassem respeito. 2. Como os orcs se divertiam, além de estripar uns aos outros? Embora os orcs jamais tenham feito coisas belas, eles tinham capacidade mental suficiente para criar algumas coisas bem funcionais, como máquinas de guerra, armas, armaduras e a preferida deles, instrumentos de tortura. Tolkien diz que eles se deleitavam ao ver como as rodas funcionavam e moviam as coisas de um local para o outro. Mas o seu entretenimento máximo acontecia ao ver coisas explodindo. E os orcs utilizavam bastante as explosões para cavar túneis e minerar. Aliás, Tolkien disse que os orcs eram extremamente habilidosos em cavar e minerar, perdendo somente para os anões neste aspecto, porque os orcs são bem menos organizados e cavavam de modo atrapalhado. Entretanto, apesar de fato possuir habilidades de escavação e mineração, Tolkien diz que eles não gostavam de realizar esse tipo de serviço e preferiam coagir por meio da força outros a fazerem isso por eles. Quando eles não encontravam homens suficiente para escravizar, eles colocavam os mais fracos dentre eles para fazer o serviço. Aliás, em Mordor, a grande maioria da mão de obra era escrava, oriunda justamente da raça dos homens. 3. Como e quando exatamente Melkor criou os orcs? Para a gente entender a linha cronológica, precisamos lembrar o seguinte: Eru Ilúvatar, deus do universo Tolkien, criou duas raças a quem ele chamou de seus filhos, os elfos e os homens. Porém, eles não despertaram ao mesmo tempo. Primeiro vieram os elfos, e somente após um longo período, os homens despertaram. Por causa disso, os elfos são chamados de filhos primogênitos de Deus. Já os homens são conhecidos como os filhos sucessores. Os orcs foram criados após o despertar dos elfos,
porém antes do despertar dos homens. O que aconteceu foi o seguinte: enquanto os seus irmãos Valar trabalhavam na Terra-média, dando forma ao mundo, construindo suas mansões e suas moradas, etc., Melkor era o irmão folgado. O professor diz que enquanto os seus irmãos trabalhavam, ele ficava acendendo enormes fogueiras por aí e perambulando pela Terra-média. Com isso, ele acabou sendo o primeiro a descobrir quando os elfos despertaram. Então, ele passou a enviar espíritos malignos que haviam sido corrompidos por ele para semear discórdia entre os elfos. Aqueles que acreditaram nas mentiras semeadas por ele passaram a se distanciar dos demais e perambular para longe da maioria. Então, começaram a assumir elfos, misteriosamente. Inclusive, os elfos perceberam que algo estava errado e surgiu um rumor entre eles que aqueles que se distanciassem demais do local onde eles despertaram eram sequestrados por um cavaleiro misterioso. Acontece que os rumores estavam certos. Esses elfos que foram capturados foram levados a Udun, a primeira fortaleza de Melkor no extremo norte da Terra-média. Lá, eles foram submetidos a rituais e tortura, e foram sendo deformados até se tornarem apenas uma sombra do que já foram. As consequências da transformação. Enquanto os elfos são belos, majestosos e imortais, os orcs são o oposto disso tudo. Embora Melkor não tivesse a capacidade de criar os orcs do nada, na verdade ninguém além de Ilúvatar poderia fazer isso, durante o ritual de tortura, Melkor injetou uma pequena parte de sua malícia nas cobaias, e isso as afetou profundamente, surgindo uma nova raça dali, os orcs, que já nasceram naturalmente com traços repugnantes. Vejam como o professor os descreve no livro A Queda de Gondolin. A raça foi feita por Melkor no lodo e calor subterrâneo. Seus corações eram frios e seus corpos deformados. Seus rostos são sujos e eles não sorriem. Porém, gargalham ao som de metais se chocando. Não havia nada que lhes trouxesse mais prazer do que auxiliar Melkor nos seus propósitos mais nefastos. No livro Hobbit, o professor acrescenta que eles eram naturalmente cruéis, sádicos que possuíam prazer no sofrimento alheio e que odiavam a maioria das coisas, particularmente aquelas em que eles percebiam ordem e prosperidade. 5. Existem orcs mulheres? Uma questão que é bem comum da gente ver as pessoas se perguntando quando elas descobrem a origem dos orcs é: tá, mas de onde surgiram tantos elfos para serem corrompidos e transformados em orcs? Haja elfo, hein? Acontece que somente os primeiros orcs foram criados diretamente por Melkor. Os corpos corrompidos do elfo ou da elfa, embora tenham sido deformados, permaneceram com seus sistemas reprodutores funcionando. Isso significa que somente a primeira geração de orcs foi feita diretamente por Melkor, e as seguintes passaram a se reproduzir normalmente, do modo que nós conhecemos. Agora, vamos ao fato de que não vemos nenhuma mulher orc específica ser mencionada nos livros ou nos filmes. Particularmente, eu acho isso natural. Acredito que seja por questão de relevância. Quer dizer, pouquíssimos orcs tiveram seus nomes revelados durante toda a obra. Pelo que eu me lembro, não chega nem mesmo a 10. Apenas em casos bem específicos os nomes foram mencionados, como no caso de Bolg e Azog. Mas outra razão que eu imagino que as mulheres orcs não foram mencionadas seja para evitar que a obra fique muito pesada. Pense comigo, como vocês acham que era o estilo de vida dessas orcs numa sociedade em que a violência decide tudo? Atirar pelo número de orcs que existem, podemos imaginar que a reprodução acelerada deveria ocorrer de forma não voluntária e bem pouco saudável, não é mesmo? Creio que por isso o professor resolveu não aprofundar em tais detalhes e deixar subentendido. Mas, de todo modo, todos nós podemos deduzir mais ou menos como seria a vida de uma delas. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.